bem-vindos ao meu programa de televisão, Entrevista Brasil TV, da MDTV 35.1, trazendo para vocês aí de casa um conteúdo de qualidade. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele é advogado especialista em direitos digitais, hein, gente? Tem muitas curiosidades, muitas informações para vocês. Então, com vocês, Felipe Cerruti. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na noite de hoje, conversando sobre um tema que é tão importante, um tema que está tão em evidência na atualidade. Golpes digitais e principalmente direito digital. Então, antes de começar, teve uma pessoa que queria fazer uma pergunta. Já que a gente vai falar sobre isso, o que é golpes digitais? Bom, golpes digitais, eles ganharam maior expressão com os avanços tecnológicos. Então, são os golpes que já eram praticados ao longo do tempo, no entanto, nas plataformas digitais, redes sociais, aplicativos e principalmente através da internet. Qualquer golpe que é praticado pelas mídias digitais e pela internet é considerado um golpe digital. Tá vendo, pessoal? Então, vou deixar esse gostinho de quero mais para vocês. Mas antes da gente falar sobre esses golpes digitais, responder as perguntas do pessoal de casa, eu quero apresentar um pouquinho mais sobre o Felipe, que é o nosso convidado de hoje, falar um pouquinho mais sobre a sua história de vida, quem é o Felipe, como que foi a sua história de vida, família, como que tudo começou? Bom, Sara, o meu nome é Felipe Cerruti, eu tenho 26 anos, sempre me interessei pela área jurídica. A minha carreira profissional começou inclusive no fórum. Eu fui estagiário da segunda vara civil. Aqui de Mogi Guaçu mesmo. Da de Mogi Mirim. Mogi Mirim. E comecei minha trajetória enquanto os processos ainda eram físicos, em 2013 e 2014. Tive um aprendizado ímpar naquele momento, em que foi meu primeiro contato com o Poder Judiciário. Me apaixonei pela área e coloquei na minha cabeça que seria advogado. Sempre foi meu sonho. Em 2015 comecei a estudar Direito, fiz na Faculdade de Santa Lúcia, sendo meu curso concluído no ano de 2019, ano em que passei no exame da ordem, no 30º exame da OAB. Inclusive, aproveitando, um abraço para a Faculdade de Santa Lúcia, que um dos meus convidados foi o Romildo, diretor da Faculdade Maria Imaculada. Eu fiz a Maria Imaculada e elas são parceiras, né? Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E aqui a gente tem mais um exemplo de uma pessoa que se formou na Faculdade de Santa Lúcia. Sim, a faculdade é muito boa, muito interessante. A questão do direito, ela nos proporciona um campo muito amplo de visão nas áreas do direito, uma interdisciplinariedade muito grande das áreas do direito que é repassada aos alunos. E, sem dúvida nenhuma, através do aprendizado obtido na faculdade, me proporcionou não somente uma bagagem para a minha carreira, mas também para a minha aprovação no exame da ordem. No período em que estudava na faculdade, trabalhei no primeiro cartório, primeiro tabelião de notas e protesto aqui de Mogi Mirim também, trabalhei por 5 anos lá, tive um aprendizado, uma trajetória ímpar no cartório, onde me aprofundei em questões extrajudiciais, né? Questões, problemas, direitos que são solucionados sem interferência do Poder Judiciário, nas vias extrajudiciais, como cartórios de notas, protesto, registro civil e registro de imóveis. O ano passado, em 2022, comecei minha trajetória na advocacia e, a princípio, me aprimorei no direito civil, né? Direito civil e processo civil, mas, por uma necessidade, me especializei em direito digital. Como algumas pessoas já sabem, tivemos uma alta em contas hackeadas em rede social, contas que são perdidas, invadidas e utilizadas para golpes digitais. Foi isso que te motivou a seguir a área da Exatamente. Área digital? Para mim, antigamente, direito digital era algo que estava muito distante. Então, eu olhava as áreas tradicionais, como direito civil, direito penal, direito trabalhista, e pensava em seguir uma dessas áreas. No entanto, em maio de 2022, no início da minha carreira na advocacia, fui surpreendido com a invasão da minha rede social, né? E
Neste momento, eu busquei o suporte da empresa, não consegui, por mais que houvessem denúncias no meu perfil, por mais que eu realizasse os procedimentos de recuperação fornecidos pela empresa, recuperar meu perfil na rede social tornou-se uma missão praticamente impossível. Inclusive, eu passei por isso também. É uma situação extremamente desagradável. Temendo com que minha imagem pessoal e principalmente profissional fosse maculada, eu elaborei uma ação de obrigação de fazer, acumulada com tutela de urgência antecipada e pedido indenizatório. É assim o nome da ação. Endereçada à rede social, em que eu buscava uma decisão liminar que obrigasse a empresa... Então, essa ação você faz contra a rede social? Exatamente. Eu faço contra a rede social, obrigando o quê? A rede social a devolver o meu perfil hackeado. Então, hoje, inclusive, muitas pessoas me perguntam, clientes me perguntam, como que eu consigo fazer esse procedimento de recuperar o perfil hackeado? É uma tarefa, digamos, até árdua, porque achar a pessoa que hackeou você é uma tarefa que cabe talvez à Polícia Civil, a Polícia Científica, que tem mecanismos para poder rastrear o sujeito que pratica esse ato ilícito. Até porque uma das características das pessoas que cometem o crime digital é a sensação de impunidade, porque uma coisa é a pessoa te roubar ali na rua, você viu a pessoa, você sabe quem é. Agora, quando é um crime digital, a pessoa está por trás da tela. Ela pode estar com qualquer aparelho em qualquer lugar. E aí é onde eles têm essa sensação de impunidade. Porque as pessoas passam por diversos golpes e muitas vezes não conseguem nem descobrir quem é. Exatamente. Inclusive, no meu caso, recentemente, as pessoas até vêm me perguntar muito como que eu fiz para conseguir recuperar a minha conta. Porque eu tenho minha conta do Instagram, que eu uso perfil pessoal, inclusive para trabalho. Então, é a minha imagem ali. E uma pessoa, num dia assim, eu estava trabalhando, eu estava no trabalho, eu nem vi, eu fiquei sabendo depois. Eu comecei a receber muitas mensagens do pessoal falando, olha, eu acho que hackearam a sua conta, tem alguém divulgando várias coisas, vendendo o seu nome. E aí depois que eu fui ver o recado, que realmente, né, mudaram minha senha, tudo. Então, quando eu fui ver o meu perfil no Instagram, a pessoa, olha só como que foi. Então, eu estava no trabalho, eu não vi, não sabia, fiquei sabendo de última hora, a pessoa já tinha hackeado. Então, como eu estava no trabalho, o e-mail, fica até essa dica, porque o e-mail, quando a pessoa invade o seu e-mail para ter acesso à sua rede social e muda a senha, o próprio e-mail manda para vocês uma mensagem para você confirmar se foi você ou não. E eu recebi essa mensagem, mas como eu estava no trabalho, eu não consegui ver a tempo. Então, ele mudou todas as senhas. Ele hackeou o meu e-mail. Através do meu e-mail, ele mudou a senha de tudo, ele teve acesso à minha rede social. E aí eu acredito que seja um golpe muito frequente, porque muitas pessoas conseguiram identificar que aquilo era um golpe, que não era eu, porque muitas outras pessoas estavam passando por isso. Então, ele divulgou assim... Um amigo meu me mudou para os Estados Unidos e está vendendo tudo, a preço de banana, assim. Então, tudo que você pudesse imaginar, celular, televisão, geladeira, cama, tudo. É como se a pessoa realmente tivesse mudado de casa e ela estivesse se desfazendo de tudo que ela tivesse. E um preço, assim... fora da realidade, que fica inclusive como um aviso. Por quê? Por que o mundo da criminalidade ainda é tão forte? Porque tem quem compra. Exatamente. Eles não teriam trabalho de roubar se não tivesse quem compra. Então, quando muitas vezes as pessoas vão em uma loja, nossa, como que tá caro, mas aí o fulaninho ali na esquina me ofereceu esse celular muito mais barato. Não tem nota, mas o que é uma nota fiscal? O que é isso? Tá metade do preço, menos da metade do preço, mas é o custo de alguém que ele roubou. Exatamente. Entendeu? Não é simples assim. Então, desconfie. Sabe aquela frase que eles falam? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, exige os seus direitos, tem as notas fiscais, né, uma loja de confiança.
E então, que eu vou até perguntar para você, porque ele começou a divulgar vários produtos vendendo e teve uma pessoa que de fato ia comprar. Inclusive, ele até me pediu o Pix, eu vou pagar agora, visto que você está muito barato, vou aproveitar essa oportunidade. E a minha sorte é que na hora, ainda deu tempo de falar para ele, pelo amor de Deus, não sou eu, não faça isso, é golpe. E então deu tempo de evitar isso. Porém, eu queria perguntar para você, caso ele conseguisse vender alguma coisa, seria a minha imagem, é como se eu estivesse vendendo. O que iria acontecer se uma pessoa tivesse caído nesse golpe e pagado para ele, achando que fosse eu? Excelente indagação que você acabou de realizar. Antes de responder esse questionamento, você falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia, o golpe digital, você não consegue ver quem realiza ele. Se formos pensar numa linha do tempo do estelionato, antigamente era muito mais fácil. Como é que iniciou o estelionato aqui no Brasil? Quem nunca ouviu falar do golpe do bilhete premiado? Alguém vinha com bilhete premiado, olha, você compra, portanto eu te vendo isso. Quem nunca ouviu falar daquele caso em que recebia um telefonema, sequestrei a sua filha, eu quero tanto para devolver ela? Isso é o estelionato. Ocorre que na atualidade, com a facilidade dos avanços tecnológicos, esse sujeito que aplicava golpe pessoalmente, aplica pela rede social, aplica pela internet e pelo aplicativo bancário. Então, é uma situação muito complexa, não temos ainda uma legislação que assegura essa proteção, né? O dever nosso, né, nós juristas, realizamos o quê? A utilização de outras legislações, principalmente da jurisprudência. Para quem não conhece esse termo, jurisprudência, ela vem da palavra usar a justiça com prudência. São decisões reiteradas, né, de outras varas, outros tribunais, decisões de segundo grau que estabelecem, né, conforme os julgadores vêm entendendo aquela questão. Muito interessante a sua pergunta. Você teve a sua rede social hackeada e por meio dela foi utilizada para aplicação de golpes, venda de produtos. A pessoa que tem a rede social hackeada, e aqui eu já deixo inclusive um conselho a você que passa por essa situação, já passou ou conhece alguém que vem passando essa situação. Faça um boletim de ocorrência imediatamente. Notifique o maior número de pessoas a respeito dessa situação. Isso vai prevenir você futuramente ou vai te garantir uma prova pré-constituída caso você venha a ser processada. E aqui eu deixo, inclusive, aproveitando o seu questionamento, com a maior fundamentação de você procurar os seus direitos, de você procurar um advogado, de você entrar com essa ação para recuperar o seu perfil. Não é somente pelas memórias que ficam naquela rede social, mas é a sua imagem. A sua imagem que fica diretamente atrelada a golpes digitais. Porque, querendo ou não, essas pessoas, quando elas invadem a sua rede social, ela usa a sua imagem. Então, quando ela está roubando, mandando mensagem, qualquer outra coisa, ela não está se expondo, ela está usando a sua imagem. Exatamente. Então, quando ela for roubar, quando ela for ofender alguém, a pessoa vai achar que é você. Exatamente. Eu tive um caso no meu escritório recentemente que era de uma loja em Piracicaba que vendia rodas de veículos. Essa empresa, ela teve o perfil dela hackeado, o perfil este que era destinado a fins comerciais. A partir do momento que o Instagram foi hackeado, o proprietário entrou em contato comigo e perguntou o que ele deveria fazer. Eu rapidamente passei as informações que passam aos meus clientes. Faça um boletim de ocorrência, tira print de tudo que está acontecendo e caso a empresa não ofereça o suporte necessário para você recuperar o seu perfil, procure um advogado e entre com a ação. Esse é o aconselhamento que, via de regra, eu passo aos meus clientes. No caso, ele, despreocupado, não demonstrou interesse em realizar nenhum procedimento, não fez boletim de ocorrência e falou que iria fazer outro perfil. Né? Hoje era fácil, ele pegava, montava outro perfil e deixava aquele para os criminosos. Pois bem, a loja dele fechava às 6 horas da tarde e às 6 horas começou a chegar carro lá para buscar as rodas que foram vendidas através do perfil da rede social. Olha só que situação, ele não deu publicidade que o perfil dele havia sido hackeado, não fez um boletim de ocorrência, mas depois das 6 horas descobriu que os hackers entravam em contato com os seguidores dessa loja. Como se fosse ele.
ofertavam rodas de, um exemplo, R$3.000 a metade do preço, R$500, R$1.000, todos mediante o pagamento de Pix para retirar depois que o estabelecimento fechasse. Olha a situação desse sujeito. Ele precisou ir à delegacia prestar esclarecimentos, né? E nessa situação ele acabou me contratando, a gente conseguiu entrar com uma ação, conseguimos recuperar o perfil dele. Inclusive aqui é muito interessante essa questão, a jurisprudência vem sendo unânime no sentido de indenizar, né, da empresa, da rede social, indenizar um sujeito que teve o perfil hackeado em decorrência dos danos morais, danos à imagem. Ela se responsabiliza. Ela se responsabiliza. E aqui é muito interessante, você que tem curiosidade por esse assunto, anote esse artigo, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, caso o consumidor foi lesado nessa situação, a empresa, via de regra, tem que se responsabilizar pelos danos ocorridos dentro dela. A rede social, por mais que... E aqui é um questionamento que me perguntam muito. Mas eu não pago para ter a rede social. Mas, de certa forma, a rede social tem proveito econômico com a utilização do seu perfil, do seu usuário. Então, via de regra, você, enquanto usuário, equipara-se a consumidor e a empresa do aplicativo, fornecedora de serviços. Muito bem. Inclusive, para quem me pergunta como eu recuperei a rede social e como também evitar, existe um processo que você faz, é uma verificação dupla, em que mesmo se a pessoa mudar a senha, ela precisa ter, por exemplo, o celular. Então, você recebe no seu celular cadastrado a senha para poder mudar. Então, é uma dupla verificação, fica a dica para vocês, porque mesmo se alguém tentar hackear a sua rede social, ela não vai poder ter acesso, ela não vai conseguir. E a outra observação também, que é no caso do Instagram, eu não sei se serve para todas as redes sociais, mas no meu caso me ajudou, que foi também uma outra amiga minha que caiu no mesmo golpe, e aí ela me ajudou e eu acabei ajudando outras pessoas também, que o Instagram ele tem um sistema em que, bom, a primeira coisa que eu fiz foi divulgar para todo mundo, em todas as formas possíveis, que não era eu que era golpe, para ninguém comprar nada. E a segunda coisa que eu fiz foi recuperar minha conta, que foi, você entra no próprio sistema do Instagram, só que como ele mudou a senha, eu não tinha mais acesso. Mas logo ali embaixo, que tem aquela opção em que, como se você tivesse esquecido a senha, porque você vai tentar colocar a senha e não entra, porque ele mudou. Você clica ali, ele vai começar a aparecer várias outras opções, você vai completando ali o seu caso, depende de cada caso, se você realmente esqueceu, você consegue recuperar, ou igual no meu caso, já não conseguia recuperar porque ele mudou inclusive o e-mail, então cada caso é um caso. Mas aí você vai preenchendo todas as informações e no final, como ele já tinha mudado todas as senhas, eu não conseguia ter acesso e ele fez a verificação dupla, eu fui preenchendo todas as informações e no final você tem uma prova viva. É um vídeo que você faz comprovando que você é de fato a pessoa, o dono daquele perfil. Então quem passou por isso, a primeira dica é informe todo mundo, que não é você, que foi um golpe, para que ninguém caia nesse golpe. Tente recuperar o mais rápido possível, né? Através do e-mail, através desse sistema do Instagram. E no caso, principalmente, para quem tem um perfil profissional, né? Correr e fazer um boletim de ocorrência para você garantir os seus direitos, assim como o nosso advogado aqui informou. Porque realmente eles aplicam esse golpe e quem vai estar sendo mais prejudicado é você. Porque às vezes é até difícil descobrir quem está por trás da tela. Por mais que no e-mail você consegue até ter acesso, eles te mandam até... qual foi o aplicativo que acessou a sua conta e o lugar, mas é tipo a cidade, o estado. Então, como é algo muito amplo, é difícil de você ter acesso. Só em casos mais sérios, que quando você entra na justiça, que você consegue identificar a pessoa, né? Mas fica para vocês essa dica, né, para vocês garantirem os seus direitos. E aproveitando falar sobre isso, porque a outra questão que também é muito forte, que me perguntaram, que é em relação a fakes.
Igual, por exemplo, eu já passei por isso, em que eu vi, mas era como se fosse de fato idêntico o perfil da loja, né? Eu não vou nem citar nomes. E eu vi ali os produtos mais baratos, né? Eu tinha uma promoção e de fato era idêntica à loja oficial. E aí, sabe quando você está na internet pesquisando, igual todo mundo faz, aí eu vi, nossa, tá em promoção, tudo. E aí um dia que eu estava no centro, eu fui naquela loja, que é uma loja de confiança, porque a gente tem muito isso, né? Como tem muito fakes, a gente tende a, que fica até como dica, você procurar perfil de lojas, de pessoas que você realmente conhece que existe, porque tem muitas pessoas que criam esses perfis fakes, de coisas que nem existe, lógico que não existe. E aí eu vi que tinha um produto em promoção e no dia que eu fui no centro, eu fui nessa loja, eu olhei esse produto, eu peguei e falei, nossa, eu vi vocês têm aí, né, esse produto que eu olhei no site de vocês, o que eu iria comprar, eu vi que está em promoção e tal. Aí a moça atendente simplesmente olhou para mim e falou assim, a gente não tem nenhum site na internet, a gente só tem loja física. E aí eu vejo que muitas pessoas, até inclusive outras pessoas, perguntaram em relação a isso. Se você comprar algo de uma loja que depois não chega o produto, você lá na frente às vezes acaba até descobrindo, olha, eu paguei, nunca chegou o produto e depois você descobre que era um golpe, que às vezes aquela loja nem existe. O que você aconselha a fazer? Primeiramente uma situação que vem sendo corriqueira. Muitas pessoas, consumidores, atraídos por preços muito abaixo do esperado, sofrem com essa situação e temos duas medidas, a preventiva e repressiva. A preventiva é você analisar, então você deparou-se com alguma mercadoria que você almeja adquirir, mas essa está com um preço muito inferior à média. Bom, analise primeiro. Veja quais seriam as condições, veja a procedência da empresa. Veja o nome, procure o CNPJ e aqui, inclusive, vai uma dica valiosa. Temos um aplicativo hoje que chama Reclame Aqui. É um site em que consumidores relatam situações, se a empresa é boa, se a empresa é ruim, e lá você consegue analisar o histórico da empresa. Então, digamos que a Sara foi comprar uma mercadoria pela internet, o preço estava muito mais acessível e você, querendo tirar mais informações, busca o histórico dessa empresa. Bom, você analisou, constatou que a empresa tem uma boa reputação, inclusive nesse site, tem um CNPJ, ela tem uma sede e mesmo assim você fez a sua compra. Bom, aqui tudo indica, você está comprando diretamente com o proprietário da loja. Mas passou o tempo, a mercadoria não chegou. O que você deve fazer? Primeiramente, você tem que analisar se o produto que você comprou foi emitido uma nota fiscal ou algo do tipo, se seguiu os parâmetros legais. Se não seguiu, já é recomendável o quê? Que você junte o máximo de documentação e procure um advogado. Seja instruído para entender qual é a situação, se você foi vítima de um golpe ou se você foi vítima de uma falha na prestação de serviço. Então são dois casos diferentes. Às vezes a empresa de fato existe e ela simplesmente atrasou a sua entrega. Exatamente. Mas você também tem o seu direito garantido pelo prazo de entrega, não é? Exatamente. Teve um caso recentemente de uma empresa, de um ex-BBB, que vendia produtos. E um consumidor chegou a adquirir o produto porque era muito vantajoso, só que a empresa não entregou a mercadoria. Veja bem, não era um golpe. Ele tinha uma empresa, tinha procedência, tinha CNPJ, no entanto, houve uma falha na prestação de serviço, e isso é muito corriqueiro, inclusive, né? Consumidores que são lesados ou pela não entrega da mercadoria ou pela entrega errada, né? Você adquire um produto específico, mas chega um produto diverso do que você adquiriu. São situações que também abrem margem para você ter o seu dinheiro de volta e, inclusive, ser indenizado por danos morais. Ou, inclusive, nós no direito civil temos como perdas e danos ou lucros cessantes. O que você deixou de ganhar com aquilo que você iria adquirir ou se você sofreu um abalo psicológico naquela situação. Imagina você, Sara, comprou um carro 0 quilômetros e você, animada com aquela situação, buscou uma empresa para comprar uma garagem para colocar em sua casa.
Veja, você estava entusiasmado, você precisava daquela garagem, você fez todo o pagamento, preencheu todo o procedimento, mas a empresa não entregou. Ou no momento de entregar, entregou defeituosamente o seu produto. Veja bem, você pode ter a sua reparação, inclusive uma indenização pelo dano que foi provocado. Você não teve a contento aquilo que estava discriminado no momento da compra. Então, essas e outras situações que eu falo aos consumidores. É interessante você procurar um advogado e ele vai saber te orientar para ver quais procedimentos você deve adotar nessas circunstâncias. Olha só, e é muito importante, inclusive, por exemplo, você procurar sites de confiança, porque eles acabam garantindo também os seus direitos. Exatamente. E às vezes a gente também tem um costume, que eu tinha esse costume, e eu tendo que aprender muito, que eu tenho um amigo advogado que está me ensinando muito isso daí, garante seus direitos. Porque eu comprei uma vez o celular pela internet, mas era tipo assim, eu já tinha pesquisado o modelo, todas as informações, preço, tudo. E eu encontrei pelo site, não sei se pode falar o nome, eu encontrei, e é um site sério mesmo, sabe? Eu encontrei ali no site, preço normal, não tava desconto, não tava nada. E eu comprei. Só que aí quando chegou em casa, a minha sorte, já fica até a dica para vocês, pesquisem bem o produto antes, tenham todas as informações. Porque quando o produto chegou em casa, ele era o celular, ele era idêntico ao modelo original. Mas sabe aqueles pequenos detalhezinhos que, como eu já tinha pesquisado antes, eu sabia? Se eu não tivesse pesquisado, eu não ia saber. Mas sabe, tipo, a caixinha, uma palavrinha escrita diferente, porque o original é diferente. Um detalhezinho ou outro, sabe? A questão de memória, o processador, quando você vai usar, não, olha, eu paguei caro esse celular, eu sei que ele tem tanto de memória, tanto de... E aqui o processador não está correspondendo, porque normalmente quando é falso, ele é bem inferior. Mas ele era idêntico, você olhando para ele, o modelo idêntico, inclusive muito bonito. E aí eu lembro que eu fui testar, né, fui ver todas as peças, tudo normal. Inclusive fica até a dica para você realmente olhar cada detalhe, testar as peças, o fone está funcionando, o carregador está funcionando, tudo. E já não veio, por exemplo, aquele modelo, eu queria comprar aquele modelo específico exatamente porque ele vinha com fone, carregador, tudo. E outros modelos com o mesmo valor já não viriam mais com esses itens, e eu precisava dos itens naquele momento. E aí eu observei que não veio fone, não veio as coisas que deveria vir e tal. E, inclusive na hora o carregador nem entrava na tomada. O modelo dele não conseguia nem encaixar na tomada. E eu achei muito estranho. Aí eu entrei em contato com o vendedor. E aí ele simplesmente pegou e falou, porque eu falei, olha, o original, eu tava pesquisando, é assim, mas eu tô vendo que tem algumas coisas diferentes, era pra vir o fone, não veio, tudo. Aí ele simplesmente pegou e falou, olha, é que os modelos de celulares mais recentes, né, nessa faixa de preço, né, acima desse preço, não vem mais fone, se você quiser, você que compre separado. Eu fiquei, mas eu comprei exatamente porque eu sei que o original vem com o fone. E aí eu peguei e falei, e tem outra coisa, eu notei que o carregador não entra na tomada. E aí ele pegou e falou, é porque esse celular, ele é um modelo de outro país lá dos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos. E aí ele é adaptado para a tomada de lá, ele não é adaptado para a tomada do Brasil, então se você quiser, você que compra o adaptador. E eu fiquei assim, na hora que ele falou isso, eu matei a charada, porque o celular original é fabricado aqui no Brasil. Aí eu fui olhar a caixinha, melhor os dados. Aí então, o celular, ele é o original, fabricado no Brasil. Porém, ele falou que era dos Estados Unidos, por isso que o modelo do carregador não encaixava. E na caixinha tava made in China. Pra você ver. Aí eu juntei todas as informações, né? Inclusive a gente aproveita
tanto as informações do aparelho em si, quanto até, outra dica, guarda as mensagens. Ele falando ali, ó, é dos Estados Unidos, eu fui e provei, não, isso aqui é a fábrica dele aqui no Brasil. Como que tá aqui na caixinha que é da China e você me fala que é dos Estados Unidos? Não bate. Aí eu juntei todas essas informações e antigamente, provavelmente eu teria ficado quieta. Tipo, já paguei, já tô aqui, fica com esse mesmo, celular bonitinho, vai do jeito que tá. Mas, quando a gente aprende os nossos direitos, que foi uma das coisas que me ajudou muito, foi o meu amigo, por ele ser advogado, ele me orientou, ele falou, não, é um direito seu você ter a troca desse aparelho. Né? Ele te prometeu um aparelho X, você comprou esse aparelho e não foi isso que ele te ofereceu. Na verdade, era um aparelho falso. E aí eu entrei em contato com um site, a Amazon, né? Inclusive é um site muito conhecido. E eles realmente tinham essa garantia. Então fica de alerta até para vocês, né? O que me ajudou muito foi, mesmo que o vendedor não tenha sido de boa índole, né, me vender um produto falso, o site, por ser um site de confiança, ele garantiu esse direito. Então eu entrei em contato com o site e eles mesmos confirmaram, olha, desculpa, né, por tudo que ocorreu, passou todas as informações, eu devolvi o aparelho para ele, que eu de fato não ia ficar com aquele aparelho. Ele devolveu o dinheiro e aí com o dinheiro eu consegui comprar o original. E aí depois eu fui confirmando, sabe? De fato, vem sim o fone, de fato é aqui no Brasil. Então fica até pro pessoal de casa essa dica, né? De vocês comprarem através de sites de confiança e garantir os seus direitos. E fazendo até um adendo dessa situação, caso você não conseguisse a reparação do valor investido, hoje em dia nós temos uma flexibilização muito grande do acesso do consumidor à reparação desses danos. Por exemplo, temos a instituição extrajudicial PROCON, né, que facilita o acesso, inclusive eu deixo aqui não somente a instituição física, mas hoje nós temos o site do Gov, né, o consumidor.gov.br, você consegue fazer a reclamação por lá e ter uma flexibilização no contato com a empresa fornecedora de produto ou serviço. E ainda assim, se você não conseguir resolver o seu problema por lá, eu gosto muito de passar isso aos meus clientes e até às pessoas que vêm tirar dúvidas comigo. Nós temos os juizados especiais cíveis em todas as cidades. O que seriam isso? Antes de você responder isso, a gente vai para o comercial e a gente já volta para você responder. Então, fiquem aí com os comerciais da MDTV e já a gente volta. Voltamos e com vocês nós estamos aqui com o advogado Felipe Cerruti nesse programa incrível, Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1, trazendo para vocês informações de qualidade. E continuando com o que nós estávamos conversando, que eu comentei até uma experiência própria minha, do caso do celular e das pessoas também, a conscientização de procurar sites de confiança para poder comprar um produto e garantir os seus direitos. E você, quais seriam as orientações que você daria para as pessoas, para o consumidor? Muito bem, Sara. Conforme estávamos conversando a respeito desse assunto, hoje em dia há uma flexibilização muito grande ao consumidor que é lesado e busca resolver o seu problema de forma mais rápida, simples e até mais barata. Temos a instituição PROCON, temos mecanismos que aproximam o consumidor com a fornecedor de serviços ou de produtos, como audiências no Sejusc, né? Você pode
comparecer a esse órgão que se chama Sejusc e você pode pleitear lá uma audiência de conciliação com a empresa que vendeu algum produto ou prestou serviço a você. Temos o site do consumidor.gov.br, é um site em que um consumidor consegue se aproximar do fornecedor de serviços, buscando uma reparação do que foi lesado. E ainda por cima nós temos os juizados especiais cíveis. Todas as cidades, todas as comarcas possuem o seu juizado especial cível, também conhecido como pequenas causas. Pequenas causas, para quem não sabe, são ações de até 40 salários mínimos, onde se o valor da ação for até 20 salários mínimos, o sujeito que recorre a essa instituição pode reclamar o seu direito sem a necessidade de um advogado, inclusive. Ele pode levar as provas do seu direito violado a uma dessas varas do juizado especial cível e lá solicitar a reparação do dano ou do direito que foi violado. Caso nenhuma dessas alternativas apresente o resultado esperado, eu, pessoalmente, acredito que essa melhor alternativa é procurar um advogado, um especialista na área do seu problema, e esse profissional vai ajudar você a solucionar o seu problema de uma forma mais rápida, de forma mais simples e, inclusive, mais econômica muitas das vezes, né? E algo que você comentou que é muito importante, você comentou que em pequenas causas de valores menores, a pessoa pode entrar na justiça, garantir os seus direitos, mesmo sem o advogado. A pergunta que fica, que é uma dúvida muito grande das pessoas, são pessoas de baixa renda, porque às vezes ela tem algum problema com a empresa ou algo do tipo, e não tem condições de contratar um advogado. Como que a pessoa faria? Como que é o processo para pessoas de baixa renda? Porque às vezes ela se encaixa no valor mínimo, mas às vezes ela tem baixa renda, mas é um processo grande. Esse processo grande, mesmo assim, ela consegue ter acesso a um advogado sem ter essa condição financeira de pagar? Quando ela não tem essa condição, o que ela faz? Excelente a sua pergunta e muito pontual no que estamos conversando. Deixo muito claro que não vou me basear exclusivamente em questões consumeristas, questões do direito digital, mas em todas as áreas. Nós temos um princípio máximo no direito constitucional, que inclusive é um fundamento da nossa Constituição Federal de 1988, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que garante a todos o acesso à justiça. Esse caso que você me falou é muito frequente, inclusive nós temos a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública garante a todos os cidadãos a possibilidade do quê? De recorrer à instituição da Defensoria Pública, ou aqui em cidades um pouquinho menores, a OAB, né? A OAB é uma instituição que tem um convênio com a Defensoria Pública, e a essa pessoa que necessita de um advogado para assegurar o seu direito, defender o seu direito, ela pode recorrer à Defensoria ou à OAB, solicitar lá um advogado, e esse advogado vai representá-la em uma ação judicial, independente do valor, inclusive, né? No que estamos conversando no tema de hoje, inclusive eu atendo pela Defensoria Pública também, e uma vez peguei uma situação, um caso de uma senhora que teve um problema com um empréstimo consignado que não foi feito por ela, né? Foi uma situação que assim, ela estava sofrendo um prejuízo muito grande em decorrência desse empréstimo não solicitado, e ela não tinha condições de arcar com as custas do processo, ela não tinha condição de contratar um profissional do direito, então ela recorreu à OAB, à Defensoria Pública, e eu acabei sendo o advogado designado para o caso, e por meio da OAB eu consegui atender essa cliente, a gente conseguiu recorrer ao Poder Judiciário, a gente conseguiu discutir essa situação perante um juiz de direito. Então, pessoal, fica aí para vocês essa dica de que a lei é igual para todos. Então, independentemente se você tem condições financeiras ou não, você tem sim seus direitos garantidos por lei. Você pode sim ter acesso a um advogado. Exatamente. E aproveitando agora mais uma pergunta do pessoal de casa,
Me perguntaram para você explicar o que é estelionato sentimental, o que seria, como funciona. O estelionato sentimental, também conhecido como estelionato amoroso, ele ganhou grande repercussão na mídia e principalmente pelo elevado número de situações que se baseia basicamente no sujeito que tira proveito da sua vítima pelo sentimento criado. Então, o que é o estelionato? O estelionato, ele é previsto no artigo 171 do Código Penal, é o sujeito que obtém uma vantagem enganando outra pessoa, né? Vamos assim falar uma forma mais simples. Ele engana a pessoa para tirar proveito dela. O estelionato amoroso é basicamente a mesma situação. O sujeito, ele se envolve com a vítima, ele cria situações, ele acaba ludibriando a sua vítima, né, criando assim nela um sentimento amoroso e a partir desse momento ele começa a subtrair, né? Então ele cria situações assim que faz com que a pessoa compre itens para ele. Então entra aí questões financeiras e entraria nesse caso também aquele homem que faz chantagem emocional para receber nudes? Essa situação não, né? O estelionato amoroso, na verdade, ele obtém vantagem econômica em decorrência do sentimento criado, né? Quem nunca ouviu falar, talvez até no jornal, sujeitos que se utilizam de aplicativos de namoro e lá conhecem pessoas que em decorrência da aproximação, do sentimento que foi criado, a partir do momento ele começa a subtrair os bens que essa pessoa tem, ele começa a tirar proveito dessa situação até o momento que ele desaparece. Então envolve até uma questão psicológica, é muito complicado, é um tema muito sensível, né? Eu já peguei um caso desse, né? Para quem não sabe, estelionato amoroso, inclusive, é um crime, é tipificado. E a pessoa garante algum direito? Ela consegue receber de volta algum bens que ela doou? Como que funciona? A primeira situação é a seguinte, a pessoa tem que procurar um advogado para entender qual que é a situação dela, qual que é o direito dela, não somente nessa situação do estelionato amoroso, mas em qualquer ação que a parte é juiz, ela tem que ter um conjunto probatório, ela tem que ter boas provas para poder entrar com uma ação, né? Então, assim, tem que ficar evidenciado o quê? Trocas de mensagens, tem que ficar evidenciado as despesas que ela teve com essa pessoa, principalmente prova documental através de mensagens, ligações e prova testemunhal, né? Pessoas que viram essa situação, viram a pessoa sofrendo esse golpe, né? Assim posso dizer. E você pode, a pessoa vítima, ela pode recorrer ao Poder Judiciário para pelo menos recuperar, né? As coisas, os objetos que foi dado. O que você me perguntou é muito interessante, né? A questão assim do nude hoje em dia, por exemplo, ele ganhou uma repercussão muito grande, né? Temos a questão assim de duas situações, inclusive eu gosto de mencionar essa que pouca gente conhece, mas suponhamos que um homem ou uma mulher receba um nude indesejado, né? Sem a sua vontade, sem o seu requerimento, aparece lá e a pessoa começa, né, a mandar mensagem para você e tal. Essa situação, ela pode ser considerada um crime de injúria. Você vai falar assim, mas injúria? Por que seria injúria? O crime de injúria, ele ofende a honra subjetiva do sujeito. Inegavelmente, o sujeito que faz isso ofende a sua honra. Você pode se sentir ofendido em decorrência dessa situação. Já a pessoa que faz chantagem, né? Inclusive, isso daí que você vai comentar, tem até um exemplo que eu gostaria até de usar como para as pessoas mesmo, principalmente para as mulheres que passam muito por isso, que eu já passei por isso também. O homem, ele vem e faz, essa daí é antiga, prova de amor, me prova que você me ama, me manda um nude. Gente, não faça isso, nunca, mulheres. Até porque tem muitos casos em que a gente vê que às vezes o ex-namorado, quando termina, usa isso até como chantagem, né? Então, como eu já sabia de tudo isso, eu não gosto, eu não mando, não, inclusive se a pessoa me pedir alguma coisa assim na rede social, eu não gosto, porque a gente vê muitos casos reais que eu já vi, inclusive na cidade onde eu moro,
fizeram até um grupo divulgando, eles criaram um fake, pedindo nudes e depois estavam divulgando para a cidade toda. Então acontece. Ex-namorados que ameaçam expor fotos íntimas da namorada. Nesse caso, uma menina que passa por isso, o que ela pode fazer se o namorado ou qualquer outro homem pega essas imagens e ameaça ou divulga na internet, divulga essa imagem dela, o que ela deveria fazer? O que você falou é uma questão muito delicada, né? Envolve inclusive uma questão psicológica, um abalo psicológico muito grande na vítima. Mas se você se depara com essa situação, o mais aconselhado é o seguinte: guarda tudo que você tiver de mensagem, tudo que você tiver da pessoa te chantageando, você faça um boletim de ocorrência imediatamente. Hoje em dia você consegue fazer online pelo site da Delegacia de Polícia Civil. Você vai noticiar isso, procure um advogado o quanto antes. E esse advogado, inclusive, ele pode entrar com uma ação contra esse sujeito, né? Inclusive, isso pode inclusive trazer ao sujeito, né, que está te chantageando, ele pode trazer uma indenização muito grande a ser paga à vítima. Então, assim, o mais correto a ser feito, o que seria? É você tirar o maior número de print, você guardar essa conversa, guardar essa chantagem, você procura um advogado, faça um boletim de ocorrência para você ter essas provas em mãos e peça para que esse advogado entre em contato com a parte, né? Se não surtir efeito essa situação, ingressar com uma ação imediatamente para tentar frear essa situação. Infelizmente, os avanços tecnológicos, eles trazem uma propagação muito grande, né? Então, se você acaba sendo exposto dessa forma, é algo que foge do nosso alcance, né? Você apagar essa imagem, hoje em dia, se compartilha muito rápido. Por isso que, mais uma vez, principalmente para as mulheres, que normalmente são a maioria das vítimas, mas os homens também passam por isso, que eles fazem chantagem, até cobram dinheiro, né? Olha, eu tenho sua imagem, se você não me pagar tanto, eu vou mostrar para sua esposa. Ou casos em que ex-namorado faz isso, e N fatores. Tem um certo cuidado, né? Não manda isso porque às vezes a pessoa está ali. Prova de amor, gente, não é com nudes, entende? A pessoa vai demonstrar amor de outras formas. Eu acredito, então, que fica essa questão das pessoas pensarem um pouco sobre isso, porque depois que está na internet é muito difícil você retirar isso. Então, pense antes. É igual aquela famosa frase, melhor evitar do que remediar depois. Então, fica aí um conselho para vocês. E a última pergunta, que o nosso tempo está curto, é em relação aos golpes do banco. Quando a pessoa, alguém rouba suas informações do banco, ou igual já aconteceu comigo, da pessoa, tipo, sumiu o dinheiro da minha conta e a pessoa estava fazendo compra no crédito ali, fez a compra do ano e colocou no crédito para ir descontando do meu banco. O que a pessoa faz? O que ela teria para garantir os seus direitos? É uma situação que hoje em dia bate recorde no meu escritório. Apesar de ser especializado em direito digital, o meu maior foco hoje em dia é golpes digitais. Não somente em perda de rede social, não somente em questão de outros tipos de golpe com empresa de telefonia, mas principalmente instituição bancária. Hoje em dia é muito fácil também você ter o seu cartão clonado, né? E com essa situação, compras serem realizadas e aparecem na sua fatura, né? Qual que seria a situação cabível a ser feita nessa hipótese? Bom, você procura o seu banco, você vai contestar essa ação. Se você notar qualquer movimentação diferente, movimentação que você desconhece, você procura a instituição bancária, você imediatamente vai contestar essas compras, você vai fazer um boletim de ocorrência para você assegurar o seu direito e caso o banco não realize o estorno, né, ou o cancelamento dessas compras, você imediatamente tem que entrar com uma ação judicial, que inclusive, segundo a jurisprudência, fala que não somente pode ser declarado inexigível essas quantias, como também é pacificado o entendimento de indenização por danos morais, se ficar comprovada que a compra não foi realizada pelo consumidor. Assim, a você que nos assiste e já passou por uma situação parecida, eu friso, guarde documentos, faturas,
qualquer situação, qualquer prova que esteja atrelada a essa situação. Para quê? Para que, se futuramente for necessário entrar com uma ação judicial, você tenha boas provas, né? Inclusive, aqui essa é o auge das perguntas que eu recebo, seria: fiz um Pix errado, né? Ou se não, fui vítima do golpe do Pix, fiz um golpe, caí num golpe e fiz o Pix de forma errada, o que eu devo fazer? Exatamente isso. Você notou que você foi vítima, imediatamente procure a sua instituição bancária, solicita a contestação do Pix. Como é que funciona isso? Essa contestação feita no seu banco vai ser encaminhada ao banco receptor, o banco que recebeu o Pix, e essa notificação ela tem que ser congelado o valor que tem naquela conta que recebeu o pagamento. Posteriormente, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência e todo o valor que foi congelado naquela conta poderá ser restituído para você. E aqui teve uma situação recentemente que a minha cliente ela procurou o banco no atendimento, no serviço de atendimento ao consumidor, se negou a realizar qualquer protocolo, qualquer procedimento. O que fizemos? Tiramos print de toda essa situação e ela infelizmente não conseguiu reaver, mas ingressamos com uma ação contra o banco. Por quê? Houve uma falha na prestação de serviço. O banco não adotou as medidas cabíveis nessa situação e a minha cliente foi prejudicada. Então, conseguimos entrar com uma ação pedindo a restituição do valor que foi depositado nessa conta, inclusive danos morais. A jurisprudência tem sido unânime nesse sentido. E aí a gente conseguiu solucionar o caso da cliente através de um processo judicial. Muito bom, hein, gente? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer a sua participação, esse programa que foi maravilhoso, com informações incríveis, que eu acredito que vai ajudar muito o pessoal de casa, até inclusive nas respostas das perguntas que foram muito importantes, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso e às vezes não sabem o que fazer nessa situação. Ainda mais hoje em dia, em que a tecnologia está em todos os lugares e os golpes têm aumentado através das redes sociais, do digital. E aí, então, eu acho que é muito importante essas informações que nós passamos. Espero que o público de casa tenha gostado. E eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem para o pessoal de casa. Se você quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Você que nos assistiu, você que gostou do assunto, você que sentiu interesse em aprimorar o seu conhecimento a respeito do direito digital, golpes digitais e até mesmo da área do direito. Deixo aqui as minhas redes sociais, felipecerruti.adv, e através dela você pode conversar comigo, você pode tirar suas dúvidas, você pode esclarecer as suas dúvidas. Me sentirei honrado em poder ajudar de qualquer forma, ou você que sentiu interesse e quer se aprimorar nessa área, também estou à disposição. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas a área do direito digital é muito grande. Hoje em dia temos diversos golpes e temos que nos manter atualizados. Por essa razão, eu já me coloco à disposição a você que gostou do tema, você que se sentiu interessado, que me procure para podermos conversar um pouco mais a respeito dessa situação, deste assunto tão grandioso. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite de participar desse programa. Espero que você tenha gostado, seja novamente muito bem-vindo. E para você aí de casa, espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações tenham ajudado vocês, principalmente as pessoas que passam por isso. Então, fica o nosso abraço para vocês e até a próxima!